Bom dia, bom dia. Então, é o seguinte, vou dar continuidade, na verdade, eu vou passar novamente pela parte inicial de propriedade coligativa todinha que havia passado para vocês, explicando. Criei um slide para vocês e vou estar também disponibilizando esse slide, ok? O que acontece? Então, vamos já para o slide. Tá aqui. Pessoal, propriedade coligativa. Se alguém tiver dúvida lá, entre em contato comigo pelo Instagram, tá tudo certo. Lembrando que eu criei um canal no YouTube, tem uma aula sobre propriedade coligativa para estar ajudando vocês lá, que é justamente a mesma que eu passei a explicar para vocês. Então, tá lá, estamos juntos, qualquer dúvida, estamos aí. Beleza? Começar na parte de propriedade coligativa, vamos primeiro para a definição de propriedade coligativa. A propriedade coligativa, deixa eu ver mais para vocês. Propriedades coligativas são propriedades de um solvente puro após adicionar alterar as propriedades do solvente puro, propriedades físicas, né, do solvente puro, após adicionar um soluto não volátil. Se a gente prestar atenção que eu tenho solvente e aqui eu tenho soluto. Soluto mais solvente a gente aprendeu lá no início do ano, que é uma solução. É muito importante essa palavra aqui, ó, soluto não volátil. O que seria um soluto não volátil? O soluto fixo, que não evapora, que não muda de estado físico rapidamente. E a gente vai para a definição de volatilidade. Está aqui, ó. Volatilidade é uma grandeza física que está relacionada à facilidade da substância em condições ambientes, 25 graus Celsius, 20 graus Celsius, sal atm, de passarem a fase de vapor ou gasoso. Gosto de colocar dois exemplos como parâmetro para a gente analisar qual seria mais volátil e menos volátil. A gente coloca, por exemplo, água e areia. Se a gente pensar, a água evapora muito mais fácil, muito mais rápido que a areia. Se ela evapora muito mais rápido, muito mais fácil que a areia, logo, a água é uma substância mais volátil que a própria areia. A gente já viu a areia evaporar aqui? Complicado, né? Agora, se eu pegar outras duas substâncias, água e álcool. O álcool, na moda do álcool em gel, o álcool evapora muito mais rápido e muito mais fácil do que a água. Logo, o álcool é mais volátil que a água. Então, quanto mais fácil, mais rápido essa substância evapora ou muda de estado físico, é mais volátil. Beleza? Eu tenho uma observação muito interessante que eu vou bater muito nessa tecla, que é isso aqui, ó. As propriedades coligativas são propriedades físicas que dependem única e exclusivamente do número de partículas de soluto. Isso é muito importante. Então, quando eu estou trabalhando com propriedade coligativa, eu já estou assumindo para vocês que esse meu soluto ele é solubilizado completamente pelo meu solvente. Então, a única coisa que depende é da quantidade de soluto. Ou seja, se eu tenho uma bacia de água e coloco uma colher de sal, eu tenho uma variação nessas minhas propriedades físicas. Se eu coloco 10 colheres de sal, eu tenho outra variação. Então, quantidade de soluto é muito importante, isso depende única e exclusivamente disso. E não da natureza das partículas. Pode ser um sal, que é uma ligação de sal de cozinha, que é um soluto iônico. Pode ser o açúcar com soluto covalente. Isso para mim não importa se vai ser iônico, se vai ser covalente. O que importa para mim é a quantidade desse meu soluto. Beleza? Quanto mais soluto eu tenho na minha solução, maior vai ser a minha alteração dessas minhas propriedades físicas. Quando a gente fala de propriedade física, quando a gente fala de propriedades coligativas, tem uma coisa muito importante que a gente trabalha até isso na física, que chama diagrama de fase. O diagrama de fase, vale lembrar para vocês, que cada substância tem o seu gráfico específico. Cada substância tem os seus dados específicos. Eu não preciso estar decorando o gráfico ou os dados de cada substância. A gente tem infinitas substâncias para a gente. A única coisa que preciso saber desse meu diagrama de fase é identificar os pontos principais desse meu diagrama de fase. Inicialmente, a gente tem aqui sólido, líquido e gasoso. Lembrando que gasoso é o estado físico da matéria. Nós temos 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. E o gasoso se subdivide em 2, vapor e gás. Beleza? Então, temos esses meus 3 estados físicos. Para a gente decorar onde é que está, a gente pensa que isso aqui seria uma taça de vinho. Aqui seria o cabo da taça, onde a gente pega o suporte. E aqui dentro está o líquido dentro da taça. Então, sólido, líquido e gasoso. Vale lembrar que eu tenho sim diferença de vapor e gás. Eu estou falando para vocês essa diferença, mas inicialmente vamos focar nesse pontinho P aqui. Esse pontinho P a gente chama de ponto triplo.
O que é o ponto triplo? Peraí, são 3 estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso, e ponto triplo. Sim, esse ponto triplo é exatamente o ponto que vai coexistir na mesma solução, sólido, líquido e gasoso. Isso é possível? Sim, isso é muito possível. Vou estar mostrando para vocês um vídeo sobre isso. Ver esse meu vídeo. Então tá aqui sobre o ponto triplo para a gente analisar. Inicialmente eu tenho que é o ponto triplo do ciclo hexano. Se alguém quiser pesquisar em casa posteriormente, está aí. Inicialmente essa solução está líquida. Se esperar um pouquinho, ela vai ter algumas transformações. Ela começa a congelar. Peraí, de líquida já congelou rapidamente. Isso eu estou alterando pressão e temperatura simultaneamente para a gente chegar nesse ponto triplo, ok? Então está congelando. Esperar mais um pouquinho que vai surpreender aqui, que é muito líquida. Ela começa a borbulhar, ela começa a entrar em ebulição. Mas espera aí, sólido entrando em ebulição? Sim, é justamente no ponto triplo. Ó. Líquido, borbulhando e congelando. Está coexistindo os 3 estados físicos da matéria. Cada solução tem o seu ponto triplo, só que precisa de uma temperatura específica e uma pressão específica. Olha lá, borbulhando, entrando em ebulição, congelando e coexistindo com líquido. Isso seria o ponto triplo de uma solução. Para a gente chegar nesse ponto triplo é um pouco complicado, certo? Como eu falei, requer uma pressão e uma temperatura muito específica. Eu tenho outro exemplo de ponto triplo, essa solução aqui. Para vocês verem, ela está líquida, ela começa a congelar. Para vocês verem que no cantinho a gente está vendo ela congelando. Então está líquida, congelando. As bolinhas surgindo, tenta na ebulição. Sim, está coexistindo os 3 estados físicos da matéria em um recipiente só. Muito interessante, muito bonito de se ver. Olha lá, o que é isso? A química é foda, né? Sólido, líquido e borbulhando gasoso. Isso seria o meu ponto triplo. Ok? Falei para vocês que eu ia mostrar, mostrei. Aí a gente vem para um outro ponto muito interessante que a gente chama de ponto crítico. O ponto crítico é justamente o ponto que divide o homem dos meninos. Como assim? Nesse ponto crítico eu vou estar dividindo vapor e gás. Como eu falei, tem diferença sim entre os dois. Qual que é a diferença? Bem simples. Se eu pegar o meu vapor, um ponto aqui, todo vapor submetido a um aumento de pressão, ele vira líquido. Então, se eu tiver que pegar um pontinho que aumentar, ele vai virar líquido. A gente vai fazer um almoço agora. Tem lá panela de arroz com água, né? A molequinha de água começa a receber energia. Quando a molequinha de água começa a receber energia, aumenta a energia térmica, né? Aumenta a energia cinética de movimento. A molequinha vai evaporar. Só que eu tenho uma tampa na minha panela. Quando a molequinha evapora, ela choca com a tampa. Isso exerce uma força, um choque, uma pressão. Então, o vapor submetido à pressão, ele chora. Outro exemplo. Você está lá na Serra Gaúcha, está dirigindo o seu carro, está cheio de neblina, não está chovendo, e meu carro está cheio de gotículas de água, pelo que eu estou com o limpador de para-brisa ligado, funcionando, para tirar água. Mas por que tem água? Por que isso acontece? Bem simples. A molequinha está lá de boa, dançando na vela, em suspensão. Neblina é molequinha de água em suspensão. Está o vapor lá, bonitinho. O que acontece? Está com o seu carro 80 km por hora, a molequinha está parada. Você pega e bate na molequinha. Quando você bate na molequinha, ela chora. Então o vapor vai chorar e vai virar líquido. A diferença de vapor e gás é, o gás, eu posso aumentar a pressão do que for, ela nunca vai virar líquido. Para um gás virar líquido, eu tenho que alterar temperatura e pressão simultaneamente. O vapor não. O vapor, se alterar ou temperatura ou pressão, já vira líquido. Então, um gás submetido a uma alta pressão explode. Contrapartida, o vapor submetido a uma alta pressão vira líquido. Essa é a diferença dos dois, beleza? Lembrando que vapor e gás está dentro do sistema do estado físico gasoso. Então, esse é o meu diagrama de fases, beleza? Continuando, a gente vem para a pressão máxima de vapor. Definição rapidinha, vamos pegar 2 palavras-chave, pressão e vapor. Pressão máxima de vapor é a pressão exercida pelo vapor sobre o seu líquido. Bem tranquila essa definição. Como é que a gente vai entender essa pressão máxima de vapor? Bem simples. Eu tenho 2 situações. Situação aqui em cima, eu tenho 3 substâncias, acetona, água e óleo, que estão em um recipiente aberto. O que acontece? A gente sabe que a acetona ela evapora muito mais fácil e muito mais rápido do que a água, certo? Então, quando a gente vai utilizar a acetona, a gente tem que fechar rapidamente, porque ela vai evaporar e a gente vai perder o oxigênio.
Se a acetona evapora muito mais rápido, se a gente deixar um tempo, a gente vai ver que a quantidade de acetona diminuiu drasticamente comparado às outras as duas soluções, de água e óleo. O que acontece? Se a acetona evapora mais rápido, a gente já sabe que ela é mais volátil. Lembra lá? Quanto mais rápido, quanto mais fácil uma substância passa para o estado de vapor e gasoso, ela é mais volátil. Em uma segunda ocasião, eu deixei os mesmos amostras em um sistema fechado. E nisso eu esperei um tempo e observei que a quantidade de acetona reduziu, a quantidade de água reduziu e o óleo quase nada. Então, o que acontece? Quando o sistema... Alguém está com o microfone ligado aí, velho? Está fazendo melhoria aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. Beleza. O que acontece? Eu tenho minha acetona, minha água, meu óleo. A acetona evapora muito mais rápido, muito mais fácil que a água. Esse sistema está fechado. A gente chama isso aqui de equilíbrio dinâmico. Se a gente analisar, eu tenho a maior quantidade de molequinha de água, desculpa, eu tenho a maior quantidade de molequinha de vapor em acetona. Para a gente explicar o que é essa pressão máxima de vapor, vou dar um exemplo um pouco simples. Vamos imaginar que um jogador de futebol foi contratado para jogar no Goiânia Futebol Clube, que é um time de Goiânia. É um time de futebol que não tem muitos torcedores, e os torcedores que tem são velhos, então se gritar lá, os vai embora. O que acontece? Quando esse jogador é contratado para jogar no time Goiânia Futebol Clube, ou Goiânia Esporte Clube, não sei, o time de Goiânia, ele tem pouca pressão. Já que tem pouco jogador, pouco torcedor para pressionar esse jogador, a pressão lá embaixo. Agora imagine esse mesmo jogador ser contratado para jogar no Corinthians. A torcida do Corinthians é muito grande. Ela tem uma grande quantidade de torcedores. Então, tem maior quantidade de torcedor para gritar, para pressionar esse meu jogador. Logo, ele tem uma maior pressão de jogar no Corinthians do que no Goiânia, certo? Então, quanto mais torcedores eu tenho, maior a pressão desse jogador jogar. O que acontece com as minhas substâncias? Bem simples. Se a minha acetona evapora mais facilmente, ela muda de estado físico mais facilmente, eu vou ter muito mais molequinhas de vapor. Se eu tenho muito mais molequinhas de vapor, são molequinhas de vapor para gritar no ouvido aqui, ó, no meu líquido. Então, quanto mais vapor eu tenho, mais pressão eu vou fazer. Isso seria mais ou menos um jogador jogando Corinthians. Contrapartida na água, eu tenho menos molequinhas de vapor. Então, a pressão de vapor é menor. O que a gente tem? O que a gente tira de base disso aqui? Bem simples. Quanto mais volátil, quanto mais fácil uma substância passa do estado de vapor, maior a pressão de vapor. Por que eu tenho muito mais vapor? É lógico. E se uma substância é muito volátil, ela tem um ponto de ebulição baixo. Por exemplo, o álcool, o ponto de ebulição do álcool a 1 atm é de 79 graus Celsius. Ele é muito mais volátil do que a água, por exemplo, que tem um ponto de ebulição de 100 graus Celsius. Então, quanto mais vapor eu tenho, menor o ponto de ebulição. Por que eu estou falando isso? A gente chega no ponto seguinte: pressão de vapor e meu ponto de ebulição. Vamos pensar uma situação onde é que eu tenho aqui, vou fazer um ensino hoje, eu tenho uma água fervendo. Se a gente notar, tem bolinhas aqui que estão entrando em ebulição. Peguei uma bolinha, ampliei a imagem para a gente analisar, a gente nota que tem uma pressão atmosférica. A gente, o tempo todo, seja qualquer altitude que a gente está sofrendo uma pressão, também a pressão atmosférica. Lembrando que a pressão atmosférica no nível do mar é de 1 atm. Então, essa pressão atmosférica é uma pressão que está acontecendo o tempo todo. O que acontece? As molequinhas de água estão sendo agitadas, ela começa a formar bolha. É justamente aquelas bolinhas que a gente começa a ver quando o líquido começa a ferver. Essa bolinha, ela tem uma pressão interna, está cheia de vapor ali, que esse vapor está doido para ir embora. Parecendo a gente na quarentena, a gente está doido para sair. Essa pressão que está acontecendo ali, a gente chama de pressão interna, vamos chamar de pressão interna. Só que o que acontece? Se eu tenho uma pressão atmosférica muito alta, essa pressão atmosférica começa a impedir esse vapor de ir embora. Seria uma situação seguinte: você está numa sala, você tem que sair dessa sala, e eu estou lá fechando a porta e não deixando você sair. Eu sou magrelo, você vai passar por mim facilmente, né? Se a Ananda passa por debaixo de mim, vai passar por mim facilmente, e então você não precisa de muita energia para sair da sala, ou seja, você não precisa de muita energia para evaporar. Trocando eu por 4 caras da Rotan, guardando essa porta, e você tem que passar nessa porta, você precisa de fazer uma quantidade de energia absurda para passar por esses caras. Então, o que acontece? Quanto maior minha pressão externa,
ou minha pressão atmosférica, mais energia requer na minha pressão interna para a bolinha explodir. Quando a bolinha explode, sai aquele vapor, aí a gente tem noção de que a pressão interna se igualou à pressão externa. Ou a pressão interna é igual ou superior à pressão externa. Aí a gente começa a ver a ebulição. O que acontece? O que tem a ver uma coisa com a outra? Bem simples. Quanto maior minha pressão externa, quanto maior minha pressão atmosférica, mais alto, maior é meu ponto de ebulição. Requer muito mais energia para evaporar. Beleza? Se eu tenho uma pressão externa muito baixa, eu tenho um ponto de ebulição muito baixo. Isso é bem notório quando a gente fala de tempo de cozimento. Fiz esse desenho no pente, lembra de se ver. O que acontece? Eu tenho 3 ocasiões. Essas 3 ocasiões eu vou estar falando para vocês sobre pressão atmosférica, onde é que vai ser o ponto de ebulição. E justamente relacionado ao tempo de cozimento. O que seria isso? Se a gente pensar aqui, lá no Monte Everest, que é a parte mais alta que a gente tem na Terra aqui, eu tenho uma pressão atmosférica. Mesmo que seja muito alto, ali ainda assim tem uma pressão atmosférica. Mas a pressão atmosférica no nível do mar é muito maior do que a pressão atmosférica no Monte Everest. É notório. Então vamos pensar. Se a pressão do Monte Everest tem uma pressão externa muito baixa, né? Olha o tamanho da pressãozinha aqui, ó, muito baixa. Logo, eu tenho um ponto de ebulição muito baixo. O que acontece? Lá no Monte Everest, a água começa a entrar em ebulição a 71 graus Celsius. Olha para você ver. A 71 graus Celsius a água já começa a evaporar. E o que isso tem a ver com o tempo de cozimento? Bem simples. Se a gente pegar como parâmetro o nível do mar, eu tenho uma pressão externa bem maior. Se a minha pressão externa é muito alta, meu ponto de ebulição é alto também. Então, a gente sabe que a 1 atm, a gente é o ponto de ebulição da água a 100 graus Celsius. E o que isso tem a ver de ponto de ebulição, pressão externa e tempo de cozimento? Bem simples. O que é mais fácil? O que é mais rápido? Eu cozinhar o alimento a 100 graus Celsius ou a 71? A 100 graus Celsius. Então, a 100 graus Celsius, mantendo essa água a 100 graus Celsius, eu vou cozinhar muito mais rápido do que o Monte Everest. Logicamente, quanto maior minha pressão externa, maior meu ponto de ebulição, eu consigo manter essa água líquida com a temperatura maior, eu cozinho meu alimento mais rápido. Então, se eu quiser cozinhar um miojo, qual que cozinha mais rápido? No fogo alto ou no fogo baixo? Fogo alto, né? Eu estou fornecendo a maior quantidade de energia quanto aquela água líquida mais quente. E o que isso tem a ver com a panela de pressão? Tem. Panela de pressão é uma ferramenta que a gente utiliza no nosso dia a dia para cozinhar nosso alimento mais rapidamente. Não faria sentido algum eu comprar um equipamento, uma ferramenta como a panela de pressão para cozinhar meu alimento mais devagar. Que sentido faria isso? O que acontece na panela de pressão? Ela aumenta a pressão dentro da panela, entanto que tem uma válvula de segurança que se a pressão estiver muito grande, libera um pouco dessa pressão, a pressão explode. Então, ela aumenta a pressão interna, ele aumenta a pressão dentro da panela, então a pressão lá dentro da panela está gigantesca, a minha pressão externa está grande, né? A pressão na panela está muito grande. Então, eu consigo manter minha água líquida de 120 a 130 graus Celsius. Imagina você colocando a sua mão numa água a 71 graus Celsius. Vai dar uma queimadura. A 100 graus Celsius, ou um pouquinho pior. Imagina 120 a 130 graus Celsius. É muito quente. Então, estou mantendo essa minha água a 120 graus Celsius, a 130 graus Celsius, líquida. Então, logicamente, eu vou cozinhar muito mais rápido. Por isso que a gente utiliza a panela de pressão. Tenta cozinhar, por exemplo, feijão sem panela de pressão. Cara, vai demorar demais. Agora, você imagina cozinhar feijão lá no Monte Everest. A 71 graus Celsius, a água já começa a evaporar, você vai ter que ficar colocando água dentro de tudo. Cara, é horrível. Então, em resumo, quanto maior a pressão externa, maior meu ponto de ebulição, mais rapidamente cozinha meu alimento. Isso é claro. Então, eu só estou em dúvida. Será que no Monte Everest ou no nível do mar que cozinha mais rápido? Só lembrar da panela de pressão. Panela de pressão aumenta a pressão. Se aumenta a pressão, cozinha muito mais rápido. Né? Eu utilizo a panela de pressão para cozinhar muito mais rápido. Senão não faria sentido nenhum comprar um equipamento para estar cozinhando mais rápido. Beleza? E continuamos sobre isso. Vou falar das propriedades coligativas agora. Lembrando que são 4 propriedades coligativas que a gente conhece. Tonoscopia, que é a pressão de vapor. Ebulioscopia, ponto de ebulição. Crioscopia, ponto de fusão, ou temperatura de congelamento. E pressão osmótica, chamada de osmoscopia, ou pressão osmótica. Lembrando que é o seguinte, pessoal. Quando a gente trabalha, quando a gente dissona um soluto não volátil
a um solvente, eu vou operar as 4 propriedades simultaneamente. Não existe operar uma, ou 2, ou 3. Altera-se as 4 propriedades simultaneamente. A gente vai estar estudando as 4 separadas para entender o que seriam essas 4. Hoje, vou passar só a primeira. Vou mandar, pessoal, vou mandar esse slide para vocês, tá? Vai ficar tranquilo. Vou falar para vocês, primeiramente, só sobre tonoscopia. Então, hoje eu falo de tonoscopia, a próxima aula eu falo das outras 3 propriedades coligativas. A gente fala muito aqui de pressão de vapor o tempo todo. Isso é muito importante, a questão da pressão de vapor. Lembrando que é uma matéria estudada tanto pela física como pela química. O que acontece com a minha tonoscopia? Presta bastante atenção. É o estudo da diminuição, abaixamento, redução da pressão máxima de vapor de um solvente provocada pela adição do soluto no volátil. Então, eu vou estar diminuindo a pressão máxima de vapor. O que isso acontece? Quando eu tinha lá minha cetona e minha água, eu olhava que a minha cetona evaporava mais rápido. A minha cetona tinha mais vapor, logo eu tinha uma maior pressão de vapor. Quando eu estou adicionando solutos no volátil, eu estou fazendo com que a minha substância evapore com maior dificuldade. Por exemplo, o seguinte, tenho 2 situações, situação A e situação B. Na minha situação A, se a gente reparar, eu só tenho molequinhas de água. Vamos analisar a quantidade de molequinhas de água em A e a quantidade de molequinhas de água em B. É o seguinte, como que eu tenho um solvente puro, eu tenho molequinha de água evaporando com maior facilidade, certo? Quando eu adiciono esse soluto no volátil, acontece o seguinte, eu aumento as interações intermoleculares, intermoléculas. Como é que seria isso aí um exemplo bobo para a gente entender? É o seguinte, quarentena, a gente está doido para sair de casa, ir para um shopping, ir encontrar os amigos. Aí acabou a quarentena, certo? Você marcou com a galera de encontrar 8 horas da noite no sábado. Deu 5 horas da tarde, você está lá na sua casa, você começa a estar assistindo a Caldeirão do Hulk, chega um amigo seu, tem 3 anos que vocês não se viram, ele estava morando em outro país, ele falou assim, ô negão, tranquilo? Não, me passa a tarde com você aqui, estava com saudade. Eu, opa, vem cá, chega aí. E vocês passam a tarde juntos. Das 7h30 da noite, você fala, seu tio, deixa eu te falar um negócio. Faça seu rumo, eu preciso ter um compromisso, assim, você sabe. Você fala isso com pesar no coração, porque é uma pessoa que você tem uma autoestima. Só que nesse momento, chega na sua casa 6 colegas de escola, 3 tios, 8 primos, 2 cachorros, 25 papagaios. Começa a chegar gente na sua casa. E você, como pessoa educada, espero eu, você tem que fazer sala para esse pessoal. Então, tem que tratar todo mundo bem. Quanto mais gente tem na sua casa, mais difícil você mandar esse povo embora para você sair. Por quê? Porque está aumentando a sua interação com o pessoal que está na sua casa. Então, o que acontece? Quando eu adiciono o soluto no volátil, que está aqui, ó, NaCl, eu estou aumentando a interação intermolecular de água e o meu soluto. Então, esse meu soluto está impedindo que a molequinha evapore. O pessoal que chegou na sua casa é o soluto no volátil, e você é a molequinha de água. O pessoal que chegou na sua casa está impedindo você de evaporar. Vai requerer muito, você vai ter que ter muita energia, muito barulho ao boco, para sair de casa. Por quê? Tem uma grande quantidade de pessoas na sua casa. Por isso que eu falei lá no começo uma coisa muito importante que tem que ter isso na cabeça da gente. Quanto mais soluto eu tenho, maior vai ser as minhas interações intermoleculares e mais difícil é de passar do estado líquido para vapor. Beleza? Por isso que eu falei que depende de único e exclusivamente da quantidade de soluto. Então, novamente, quando eu adiciono o soluto no volátil, eu estou fazendo com que diminua a quantidade de vapor. Não, beleza, tudo bem, entendi porque diminui a quantidade de vapor, mas o que isso tem a ver com a pressão máxima de vapor? Tem de boa. Se eu diminuo a quantidade de vapor, eu tenho menos molequinhas de vapor para preencher no saco. É igual o jogador de futebol. Quanto menos molequinhas de vapor, ou quanto menos torcedor vai ter no time, menor a pressão que você tem de jogar. Aqui, tem muita molequinha de vapor, tem muito torcedor, é torcedor do Corinthians, o povo está gritando no seu ouvido. Aqui, pouca molequinha de vapor, pouco torcedor, tem pouco torcedor para encher seu saco para pressionar. Então, quando eu adiciono soluto no volátil, eu diminuo, eu abaixo a pressão de vapor. Logo, a minha substância fica menos volátil. Se a substância fosse mais volátil, eu aumentaria a pressão de vapor. Mais volátil, mais vapor, mais pressão. Mas só que não.
eu estou impedindo você evaporar, menos volátil, menos vapor, menor pressão de vapor. Então, isso seria a teoria. Só que muitos exercícios gostam de trabalhar isso aqui dessa maneira, quando a gente trabalha com gráfico. Então, pelo gráfico, a gente consegue analisar a minha pressão de vapor. Esse gráfico a gente vai utilizar tanto para pressão de vapor, que é a tomoscopia, como no ponto de ebulição. Mas vamos focar na tomoscopia primeiramente. O que acontece? Todo gráfico que a gente apresentar, que foi apresentado para a gente tem que bater o olho e tirar alguns dados. Sempre que, ó, a primeira curva, essa primeira curva, ela vai ser sempre mais volátil. Então, quanto mais à direita uma curva está, menos volátil ela é. Mais energia requer. O que eu vou analisar com pressão de vapor aqui? Bem simples. Essa curva de vermelho aqui, ó, quem não sabe que é vermelha, está aqui, ó, pressão de vapor, viu? Essa primeira curvinha aqui, ó, quem for daltônico, né, pessoal? O que acontece? Pressão de vapor de líquido puro, quando eu estou em uma temperatura, ó, é líquido puro, evapora mais facilmente. Então, eu tenho uma pressão de vapor. Quando a gente adiciona um soluto não volátil, a curvinha é sempre deslocada para a direita. Quanto mais soluto eu tenho, mais para a direita ela fica. O que acontece? Aqui, ó, pressão de vapor da solução. Ó. Solução já mudou. Líquido puro, só água. Solução, água mais sal. Viu a diferença? Quando eu adiciono o soluto, eu tenho um abaixamento da pressão de vapor. Como que eu posso analisar isso graficamente? Bem simples. Se a gente focar uma única temperatura para os dois, a gente tem essa reta aqui, ó. Lá na vermelha, eu tenho esse que é o líquido puro, essa primeira curvinha aqui, ó, eu tenho uma pressão. Na segunda, eu tenho uma pressão menor. Olha aqui, o abaixamento. A setinha mostrando justamente o abaixamento da pressão de vapor. Professor, existe cálculo para esse tipo de questão? Existe. Tá? Só que a gente não passa porque é uma matéria que a gente trabalha muito, que é a parte muito interdisciplinar. A gente gosta de trabalhar isso muito com matemática, mas o que vai ser a matemática nesse caso mais simples possível? Se ele te dá a pressão inicial e a pressão final, a gente tem que subtrair. Essa diferença de pressão, né? Então, na matemática, a gente trabalha isso muito com a geografia. Quando a gente fala de tempo de cozimento aqui, ó, estou trabalhando com altitudes diferentes, certo? Com concentrações diferentes, com a biologia. Quando a gente fala de osmose, pressão osmótica, osmose é muita biologia, né? A gente tem que lembrar aquela parte da osmose. Com a física, aquele diagrama de fase a gente trabalha bastante, tanto com a física como a química, principalmente para explicar o comportamento anômalo da água. Então, é uma matéria muito interdisciplinar. Em relação a isso aqui, eu vou terminar a tomoscopia. Então, quanto mais à direita, mais complicado é. O que acontece? Eu vou estar passando, vou fazer algum exercício com vocês, e quem tiver dúvida pode ir falando comigo, conversando comigo, tá? Então, vamos aqui para o primeiro exercício, bem tranquilo, que é justamente o gráfico que a gente estava trabalhando. Vamos pensar aqui, ó. O gráfico abaixo mostra a variação de pressão de vapor de algumas substâncias em milímetros de mercúrio, que seria a escala, em relação à temperatura. Primeira coisa, vamos bater o olho aqui no gráfico. Eu tenho 2, 4, 3 e 1. Pessoal, quanto mais à direita está uma curva, maior seu ponto de ebulição, mais energia requer. Para você ver, ó, a temperatura vai aumentando. Então, nesse 2 aqui, é a substância mais volátil que eu tenho. É a que tem mais pressão de vapor. Então, a primeira curvinha, muito volátil, muita pressão de vapor. A última curvinha, pouco volátil, pouco pressão de vapor, ponto de ebulição muito grande. Vamos fazer a questão, assinar a alternativa correta. A substância 1 apresenta maior pressão de vapor que a 3. Ó, a 1 é a última, então, ao contrário. A substância 1 apresenta menor pressão de vapor em relação a 3. Então, a letra A está errada. B. A temperatura de ebulição, da substância 4, é menor que a temperatura de ebulição de 2. Não. O 2 é muito volátil, temperatura de ebulição baixa, pouca energia. Então, aqui, ó, a temperatura de ebulição do 4 é maior que a 2. Então, menor temperatura de ebulição, maior temperatura de ebulição. Então, a B também está errada. Questão C. A substância 2 é mais volátil. Perfeita. Está aqui, ó. A substância 2 é mais volátil. A primeira curva é sempre mais volátil. Então, se eu analisar aqui, se fosse uma solução de adicionar sal, A2 seria um líquido puro, A4 eu adicionei uma pequena quantidade de sal, A3 eu aumentei, A1 coloquei bastante. Então, quanto mais soluto eu tenho, mais para a direita é deslocada a minha curva. Continuando, eu tenho um gráfico aqui em função de A e D, beleza. Vamos analisar. A, muito volátil, muita pressão de vapor, pouco ponto de ebulição. E a gente já tira isso. Adicionou soluto, deslocou para a direita. Ele fala,
Afirmação 1. O líquido B é mais volátil que A. Não, pessoal. O líquido A é o mais volátil. Sempre a primeira curva é o mais volátil. Então, já está falso. 2. A temperatura de ebulição de B em uma dada pressão será maior que A. Perfeito. Quanto mais à direita, maior o ponto de ebulição, temperatura de ebulição. 2 está correto. 3. Um recipiente contendo somente o líquido A, em equilíbrio com seu vapor, terá mais moléculas na fase de vapor que o mesmo recipiente contendo somente o líquido B, em equilíbrio com seu vapor. Em outras palavras, ele está falando que A tem uma maior pressão de vapor que B. Sim, se a gente comparasse duas substâncias, A seria, por exemplo, a acetona, muita moléquinha de vapor, a B seria a água, menos moléquinha de vapor. Então, está correta também. 2 e 3 correto, D de Duarte. A 3 aqui também ela é muito interessante, vou ler com vocês. É o seguinte, de onde vem o cheiro de carro novo? De acordo com o gerente de uma montadora de veículos, o cheiro é composto por uma combinação de vários tipos de substâncias químicas usadas na fabricação do veículo, incluindo solventes, plásticos, colas, tecidos e borracha. Porém, muitas delas são altamente tóxicas, porque contêm compostos orgânicos voláteis. Ele está falando para mim aqui, ó, voláteis. O exercício a gente fala, sentiu? Me ajuda, né? Continuando. Em sua composição, como benzeno, tolueno e formol, são substâncias cancerígenas, né? Que podem ser letais dependendo da quantidade. Essa aqui é a chave do exercício. Elas acabam escapando e impregnando o ar. Voláteis foi como aqui, ó, porque não requerem alta temperatura para evaporar. Definição de volatilidade. Voláteis, fácil de evaporar, não requer alta temperatura, evapora facilmente. É igual a naftalina, que eu costumo dizer. Naftalina parece um mentos, um sódiozinho branco. É muito utilizado em mictório para tirar ou remover, né, amenizar o cheiro de urina. Porque ele é muito volátil, ele sofre sublimação, passa de sólido para vapor muito rápido. Então, está aqui, volatilidade não requer alta temperatura para evaporar. Questão 3. É correto afirmar que os compostos orgânicos responsáveis pelo cheiro de carro novo apresentam A. Alta resistência ao calor? Não. Se ele acabou de falar para mim que não requer muita energia, muito calor para evaporar, então não é resistente ao calor. O que é algo resistente ao calor? O ferro. Né? B. Alta pressão de vapor. Perfeito. Muito volátil, muita pressão de vapor. Acertamos a questão. Olha aí. Vamos continuar. C. Condutividade elétrica. Gente, um gás conduzindo eletricidade deve ser meio complicado, né? Então, está errado. B. Elevada condutividade térmica. Também não. O que é algo que tem elevada condutividade térmica? Ferro. Resistente ao calor e alta condutividade térmica. Letra E. Elevada maleabilidade. Pessoal, o que é maleabilidade? O ouro é uma substância maleável. Como é que eu sei disso? Se vocês notarem filmes antigos, principalmente aquele de Velho Oeste, o de garimpo, o pessoal pegava uma moeda de ouro e mordia para ver se era original. Por quê? O ouro puro, quando você morde, ele é como se fosse uma massinha, ele é maleável, ele dobra, você consegue dobrar. Não é tão resistente como o ferro, por exemplo, que a gente mordeu o ferro vai machucar o dente, né? Então, maleabilidade não é, ele é um gás, então tá errado. Vou abrir o chat para vocês aqui. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguém tem uma dúvida em relação a essas questões, a questão da parte de propriedade coligativa, tonoscopia, sobre a lista, sobre a atividade que eu passei para vocês do livro? Tem alguma coisa que querem perguntar? Conversa comigo, deixa eu escutar a voz de vocês. Professor, Oi. Então a questão da volatilidade é quanto mais volátil, mais fácil que para evaporar. Isso, exatamente. Exatamente. Ah, beleza, então. Perfeito. Então, se eu pegar, por exemplo, lá o sal de cozinha e a água, qual que evapora mais rápido? A água? A água. Então, logo a água é mais volátil. Tá? Ah, sim, entendi. Beleza, então. Mais alguém? Tem alguma pergunta? Essa matéria está tranquila? O que acontece? O que deu certo para vocês? É o seguinte, geralmente quando eu passo matéria de fisicoquímica, eu passo soluções, depois eu passo termoquímica, depois eu passo propriedade coligativa. Deu muito certo eu trocar propriedade coligativa e termoquímica em relação a isso. Por quê? Porque propriedade coligativa é uma matéria um pouco mais tranquila em relação ao que é só teoria, é uma matéria mais leve em relação à termoquímica. Então, quando acabar essa quarentena, eu posso entrar em termoquímica com vocês com maior tranquilidade e fazer o acordo com vocês, tá? Agora, a questão da propriedade coligativa, a gente conversando, debatendo, é mais fácil preparar algo para vocês.
Então deu muito certo, o conteúdo de vocês não vai ficar atrasado. Eu troquei os dois conteúdos de lugar, mas isso aí não vai atrapalhar o conhecimento de vocês. Já que a físico-química ela subdivide demais. Então, primeiro a gente estuda soluções, aí vem propriedade coligativa, aí termoquímica a gente trabalha com temperatura, com calor em uma reação química, aí depois a eletroquímica, que é a eletricidade numa reação química, cinética, movimento em uma reação química, e equilíbrio quando a gente está trabalhando em outra coisa, né? E radioatividade. Então, ela é muito subdividida. Então, não vai atrapalhar vocês. Estou até tranquilo essa parte aí. Se alguém tiver dúvida, pessoal, pode entrar em contato comigo, vocês sabem disso, lá no Instagram, estou com dúvida em seguir. Seja da minha matéria, seja de outra matéria, assim, não importa. Estou sempre à disposição de vocês. Alguém tem alguma outra dúvida? Quer falar alguma coisa? Vocês estão sendo quietinhos assim? Por que na sala de aula vocês não são assim, hein? Isso é mais tranquilo, isso é mais de boa. É o som. Fala não. Que isso, pô. Mas tô com saudade do vocês, pô. Vai dar certo, a gente vai passar por isso aí. Então, pessoal, vou estar encerrando essa saudade, viu? Que é isso, Bruno? Bruno, cochilando aqui. Faz isso não. Então, pessoal, eu vou estar encerrando a live por hoje, já que ninguém tem dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida, já falei com vocês, entre em contato comigo. Beijo no coração de vocês. Não sai de casa, tá? E saudade cedo. Tchau, obrigado. Beijo no coração. Fique com Deus. Qualquer coisa, liga a nós.